Olha só, nós tivemos acesso com exclusividade às imagens de Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça sendo interrogados, isso hoje. A repórter Ludmila Osório, inclusive, vem ao vivo e traz mais informações para a gente, até porque, né? Ô Lud, quando nós estávamos aqui quase entrando no ar, o Luiz ainda estava sendo ouvido. Como é que está a situação por lá? Conta para a gente, boa noite para você. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. O interrogatório do Luiz acabou agora há pouco. Ele falou por 2h30. A gente tem imagens do momento em que o Luiz presta depoimento para a Justiça de forma online da Penitenciária 3 de Serra Azul. A gente também tem uma imagem da Elizabeth Arrabaça, de 68 anos, mãe do médico, enquanto ela falava para a Justiça da Penitenciária de Tremembé. Luiz aparece na imagem um pouco mais magro, Elizabeth com os cabelos grisalhos. E essas imagens foram feitas, então, durante os interrogatórios. O da Elizabeth durou pouco mais de 1h30 e o do Luiz 2h30. Luiz disse no interrogatório que ainda ama Larissa, falou quando conheceu a amante, a estudante de 26 anos, quando começou um relacionamento com ela. Elizabeth negou todas as acusações, mas informou para a Justiça aquilo que apontou a investigação, que ela fez comida para Larissa, que a suspeita da polícia, inclusive, é que essa alimentação estaria envenenada com chumbinho. Ela disse que ela fez uma sopa para Larissa, confirmou isso em depoimento, e que a sopa foi Luiz quem buscou na casa dela e entregou para Larissa no apartamento, e ali ela se alimentou e depois disso acabou passando mal. Os dois negaram as acusações. A gente falou agora há pouco com os advogados, Dr. Bruno Ribeiro, que defende Elizabeth Arrabaça. Então ele informou que ela continuou negando as acusações, que ela não tem envolvimento com a morte da Larissa, a professora de Pilates, que morreu envenenada. O laudo apontou que ela foi envenenada com chumbinho. A gente não conseguiu contato com o advogado do Luiz, Dr. Júlio Mocim. O promotor fez alguns questionamentos, algumas perguntas para os réus e os advogados de defesa também. Um pouco antes dos interrogatórios, quem falou para a Justiça foi o pai do Luiz, Antônio Garnica, de forma online. Por que online, Pagliani? Porque quem não mora em Ribeirão Preto, quem mora fora, pode prestar depoimento, pode ser ouvido pela Justiça de forma online. E como o pai do Luiz mora em Pontal, por isso ele falou de forma remota para a Justiça. Pela manhã, duas testemunhas prestaram depoimento, as testemunhas de hoje de defesa da Elizabeth e do Luiz. Um amigo de Luiz falou pela manhã, inclusive ele pediu para que Luiz e Elizabeth não acompanhassem o depoimento dele. De acordo com informações que a gente recebeu, o pai do Luiz também falou sem a presença do filho e da ex-mulher do médico Luiz Garnica e da aposentada Elizabeth Arrabaça. Ele preferiu falar sem a presença deles, que acompanhavam esses depoimentos das 3 audiências de forma online. O Luiz, então, da penitenciária de Serra Azul, e a Elizabeth de Tremembé, quando foi transferida, quando a prisão preventiva foi decretada pela Justiça. Então, o Luiz falou aí do relacionamento com o amante, e o juiz também, a gente recebe essa informação agora, que o juiz teria recebido a informação ali de que a amante recebeu autorização para visitar o Luiz na penitenciária de Serra Azul. Alguma providência deve ser tomada a partir de agora. Lembrando que no depoimento da amante, ela disse para a Justiça que já visitou o Luiz quando ele estava preso temporariamente na cadeia de Santa Rosa de Viterbo. Em um dia, ela foi para uma visita lá na cadeia de Santa Rosa de Viterbo, porque quando a prisão temporária foi decretada pela Justiça, no dia 6 de maio, o Luiz foi encaminhado para lá e a Elizabeth para a cadeia de São Joaquim da Barra. Então, enquanto ele ficou ali na cadeia de Santa Rosa de Viterbo, a amante teria ido lá e agora ela tem autorização para visitar o Luiz na penitenciária de Serra Azul, o que ainda não aconteceu, mas o juiz citou alguma coisa em relação a isso, que alguma providência pode ser tomada, Pagliani.
O que mais me chama a atenção nessa história é os dois negarem. Os dois negarem. Bom, faz parte do processo de defesa? Claro que faz. Mas assim, tá, todo mundo já sabe. A perícia já constatou. O Instituto Médico Legal já constatou. Ela morreu envenenada, foi por chumbinho. Sabe, alguém colocou veneno. Aí o Luiz, que é marido dela na época, não fui eu. A sogra disse, não fui eu. Tá, então quem foi? Foi o fantasminha? Entrou lá no apartamento e deu chumbinho pra mulher? Ô, gente, começa a ficar, sabe, o empurra, e a promotoria já sabe, a polícia já sabe. Vamos só ver o desdobramento dessa história, né? 18 horas e 6 minutos. Obrigado, Lúcio, pela informação. Olha só, hoje de manhã a nossa equipe inclusive acompanhou as últimas testemunhas de defesa que prestaram depoimento. Essa última audiência deve definir se os dois vão a júri popular. Põe a reportagem no ar. Na terceira e última audiência do caso Larissa, 5 testemunhas foram ouvidas. 3 pela defesa de Elizabeth Arabaça e 2 pela defesa de Luiz Garnica. Durante a manhã, prestaram depoimento presencialmente um taxista que fazia corridas para Elizabeth e um amigo de Luiz e de Larissa. À tarde, de forma online, uma amiga e prima de Elizabeth e uma das testemunhas mais esperadas, Antônio Luiz Garnica, pai de Luiz. Aquilo que diz respeito às testemunhas da defesa do Luiz, elas vão retratar um pouquinho da pessoa dele, do relacionamento dele com a Larissa, e o pai dele vai trazer elementos aí importantes em relação à sua ex-mulher. As testemunhas de defesa da Elizabeth, elas vão trazer esse contexto da personalidade dela e também demonstrar essa ausência de vício em jogos ou dificuldades financeiras. A gente acredita de forma bem positiva com as testemunhas dela. O médico Luiz Garnica e a mãe dele, a aposentada Elizabeth Arabaça, acusados de matar a professora de Pilates, Larissa Rodrigues, prestaram depoimento à distância, de forma online. As defesas dos réus até tentaram que os dois fossem ouvidos presencialmente, mas o juiz indeferiu os pedidos. A prova nos autos já está muito bem evidenciada da não participação dele no homicídio da esposa, tendo em vista que ele não teria motivação alguma. Ela nega qualquer tipo de ter ministrado algum veneno a Larissa, tá? O que ela vai trazer é detalhes das últimas conversas, inclusive o que elas comeram ali antes da Elizabeth ir embora. Elizabeth, de 68 anos, está presa no complexo prisional de Tremembé. E Luiz, que está com 38 anos, permanece na cadeia de Serra Azul. Eles foram presos preventivamente no dia 6 de maio, pouco mais de um mês depois de Larissa ser encontrada morta no apartamento em que morava com um médico na zona sul da cidade. A professora foi envenenada por chumbinho, de acordo com a investigação, pelo marido e a sogra. Há poucos dias de morrer, a professora descobriu que era traída pelo marido e pediu o divórcio. Para a polícia, a separação e a provável divisão do patrimônio do casal levaram Luiz e Elizabeth a cometerem o assassinato. Eles são acusados de feminicídio qualificado e o homem responde também por fraude processual, porque o Ministério Público entendeu que ele adulterou a cena do crime. As defesas dos réus negam todas as acusações. Que patrimônio que teria? Tem um apartamento financiado, onde mais de 80% do financiamento é de responsabilidade do Luiz e os outros 14% mais ou menos seria de responsabilidade da Larissa e um carro de cada um. Mais nada, todo o patrimônio que o Luiz tem vem de família e não é comunicável. Então não tem razão alguma, não tem motivação alguma patrimonial. E outra, a gente tem que lembrar que naquele mês de março, no começo do mês, salvo engano, entre o dia 8 e dia 9, a Larissa também teria dito que queria se separar. Só que eles voltaram a conversar e retomaram o casamento. É o que o Luiz esperava naquele final de semana em que a senhora Elizabeth, ao que tudo indica e sabe muito bem demonstrado, tirou a vida dela. Os dois são acusados, né? O Luiz alega que não tem nenhuma participação no crime, assim como a Elizabeth. Só pelo fato dela estar com a Larissa horas antes, né? A última pessoa a estar com ela em vida, isso não justificaria. Tanto é que após a saída da Elizabeth do apartamento, tanto a Elizabeth recebe mensagens da Larissa, como o Luiz
já próximo à meia-noite, também recebe mensagens dela, o que descarta qualquer envenenamento com uma dose letal que tenha sido dado pela Elizabeth. Depois da audiência, o promotor e as defesas têm um prazo para se manifestarem e o juiz vai definir se Elizabeth e Luiz vão para a júri popular. Ó, a informação que acaba de chegar, terminou agora essa audiência, exatamente agora. Há alguns segundos aí da nossa reportagem, nosso Wolfgang, o nosso produtor, já acabou informando a gente, nossa editora-chefe, já passou para mim aqui que a audiência acabou. Agora é a questão do tempo para o juiz poder determinar o que vai acontecer. Eles vão a júri popular ou não? Essa é a grande expectativa desse momento. É óbvio que o que você ouviu nessa reportagem é um trabalho que o advogado de defesa das duas partes faz. Eles vão pegando brechas de tudo que a promotoria e a polícia investigou para tentar, né, descredibilizar isso e tentar amenizar para os dois. Isso é óbvio, gente. Vamos só esperar e aguardar qual vai ser a decisão da justiça e certamente você vai acompanhar aqui no nosso Cidade Alerta, a nossa Record, sempre com exclusividade em primeira mão, pode acreditar nisso.